Marcos 4, de 3 a 20, o Evangelho segundo Marcos, de 3 a 20. Retomamos então a série de parábolas e a gente deve seguir. Eu ainda estou pensando se nós vamos parar para fazer os cânticos que anunciaram o Salvador, mas como a gente já fez isso 2 anos, acho que a gente já entendeu que o Messias nasceu. Provavelmente a gente siga com as parábolas. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 3 ao verso 20. Ouça com temor e tremor a palavra de Deus que nos diz assim. Aliás, vamos desde o primeiro. De 1 a 20. Marcos 4, de 1 a 20, a palavra de Deus nos diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, da Tua verdade e da Tua vontade, Pai. Fala ao nosso coração. A iluminação que o Senhor já depositou na Escritura, Pai, este livro inspirado pelo Senhor mesmo, agora alcance o nosso coração. Senhor Deus, onde houver pregação da Tua palavra que não esteja de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua Escritura, que o Senhor levante pessoas, a fim de que Teu Evangelho chegue a toda criatura, Pai. É em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, Deus, que nós oramos. Amém. Você já deve ter se deparado com filtros. Você abre o e-mail e tem lá, lixo eletrônico. 938.739 e-mails que foram automaticamente jogados no lixo sem você sequer saber de onde vieram. Ou talvez no seu celular. Esses dias a escola ligou para a gente porque uma das crianças estava doente e a gente não recebeu ligação nenhuma. A diretora brava, doida da vida. A gente está ligando para vocês o dia inteiro. Mas como assim? O telefone não tocou. E quando a gente pega o telefone, está lá, spam, bloqueio automático. Certamente você já usou essas ferramentas. Este texto fala justamente destes filtros. Aliás, não justamente, mas a gente está trazendo para os nossos dias algo semelhante.
o nosso coração, por vezes, funciona como um filtro de spam. A gente seleciona. Algumas coisas nós ouvimos e sequer sabemos que ouvimos. 2 minutos depois pode perguntar que a gente já não lembra. Outras a gente absorve por um tempo, outras a gente absorve por um tempo maior e com muita alegria, mas com o passar do tempo fica de lado. Outras nós retemos, outras caminham conosco a vida toda. A Escritura diz que o nosso coração pode estar configurado com este tipo de filtro. A pergunta, que é o tema do nosso sermão, é: como o seu coração reage à palavra de Deus? Como o seu coração reage à palavra de Deus? Aqui é um sermão um pouco diferente. As aplicações vão estar ao final. Então, as crianças aí não se desesperem. Por enquanto, vocês não vão ouvir. Ponto 1, ponto 2, calma. Calma que vai dar tudo certo. Por enquanto é hora de ouvir, é hora de prestar atenção, é hora de ir acumulando informações. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus está falando em parábola. O que significa isso? Como chegou ao ponto de Jesus estar falando em parábola? Como a gente chega em Marcos 4, verso 1? Jesus vem fazendo uma caminhada. Após expulsar um demônio em uma sinagoga em Cafarnaum, depois de curar a sogra de Pedro, realizar muitas outras curas, Jesus e seus discípulos saem. Eles vão em direção a toda a Galileia, pregando o evangelho e expelindo demônios. Depois de um tempo, Jesus e toda a turma e todos os seus discípulos, eles retornam para Cafarnaum. E mais curas acontecem, mais demônios são expelidos. Jesus chama Mateus, Levi, o coletor. Mateus, segue-me. Mateus larga tudo de lado, não pensa em nada, não pensa em trabalho, não pensa em nada, vai seguir Jesus. Jesus, ele ensina sobre o jejum, sobre o sábado. Jesus é chamado de beberrão. Jesus entra em uma sinagoga, cura um homem da mão ressequida e mais uma vez sai de Cafarnaum e vai andar por toda a Galileia. Nesse momento, após a oração, Jesus escolhe os 12, aqueles que estariam ao lado de Cristo Jesus durante todo o seu ministério. Neste momento, Jesus ensina sobre o pecado imperdoável, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz para sua mãe, diante de toda a multidão, Jesus diz para sua mãe: olha, aqui estão os meus irmãos. Na verdade, não é bem isso que Jesus diz. Jesus diz que aqueles que fazem a vontade do Pai é que são os meus irmãos. E pensa que neste momento Jesus estava numa casa completamente invadida de todo tipo de gente. Uma multidão seguia Cristo Jesus. Aí a gente chega no capítulo 4. Cafarnaum, Galileia, toda a circunvizinhança, Cafarnaum, Galileia, volta de novo para Cafarnaum. O texto começa dizendo: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. A gente precisa ter algo em mente. Primeiro, guarda no seu coração que o contexto é de blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso vai ser importante ao término do nosso sermão. A perseguição contra Jesus, ela já estava completamente esclarecida. Já não havia mais dúvidas de que fariseus, saduceus e companhia estavam perseguindo o Cristo judeu. Era fariseu para todo lado. Já falei para os irmãos que fariseu é igual água. Jesus saía da Galileia, ia para Cafarnaum, estava lá um fariseu. Jesus entrava no milharal, ia comer com seus discípulos, dia de domingo, devia estar aguardando o dia do Senhor, estava lá um fariseu. Onde Jesus estava, tinha um fariseu apurriando o nosso Salvador, questionando, duvidando, colocando-o à prova. Multidão. O verso 4 diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão. O Senhor Jesus então pega um barco, se distancia da multidão. Quão grande era essa multidão? Irmãos, multidão, ela vem sendo recorrente no Evangelho de Marcos. A todo instante, Marcos está dizendo: e multidão segue Cristo Jesus, e multidão segue Cristo Jesus. Mas olha que curioso, aqui no verso 4, no capítulo 4, não é só uma multidão. Olha lá, numerosa multidão. Nesse momento, nós estamos diante de muita gente. Aqui, o autor
descreve algo diferente das outras multidões. Muita gente. Muita gente que vinha da onde? Entre Marcos 3, 7 e 8, nós vemos Judeia, Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Todas as cidades que estavam ao redor de Jerusalém já havia recebido a notícia de que Jesus curava, expelia demônios. Esse povo então se reúne e na beira da praia Jesus entra num barco e fala à multidão. Mas olha só o verso 2. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Para que serve e o que são parábolas? Esta parábola é a parábola perfeita para a gente entender qual é o mecanismo de uma parábola. E eu vou passar para os irmãos rapidamente características de parábolas. Parábolas. As parábolas fornecem informações sobre a natureza, a vinda, o crescimento e a consumação do reino de Deus. Quando eu digo natureza, eu já ensinei para vocês, natureza é aquilo que quando a gente tira, deixa de ser. Então, quando Cristo fala da natureza do reino, ele está dizendo como é o reino. Se alguma coisa disso que Cristo disse for retirada ou ser acrescentada alguma coisa, deixa de ser reino. Então, a parábola vai falar sobre a natureza do reino. Pensa em parábola como imagens do reino de Deus. Jesus vai aplicando imagens ao nosso coração. Cada parábola é uma imagem que a gente guarda no nosso coração. As parábolas são, por natureza, provocativas e surpreendentes. Essa parábola é uma parábola provocativa e ela será surpreendente. As parábolas são usadas para estimular o pensamento e levar o ouvinte a contemplar o que está ouvindo. No videozinho a gente ouviu, né? Não é só uma história. Não é só uma moeda perdida, não é só um filho que retorna à casa do pai. É algo mais profundo e a gente precisa estar atento. A gente assistiu aqui as Crônicas de Nárnia e eu falei, prestem atenção nas referências. E eu só havia assistido esse filme antes da minha conversão. Depois que a gente se converte e assiste esse filme, é uma maravilha. Porque aí você vê Cristo para todo lado, vê Bíblia para todo lado, é uma coisa de louco. Recomendo demais para vocês, quando puderem, assistam. Ou seja, as parábolas estimulam o nosso pensamento. Leva o ouvinte a contemplar o que está ouvindo. As parábolas usam objetos, eventos e circunstâncias do cotidiano para ilustrar a verdade espiritual, geralmente com uma nova perspectiva. Pessoal que gosta aí de ressignificar, parábola, Jesus já fazia isso mas fazia do jeito certo. Ele pegava situações do dia a dia, alguém varrendo a casa, perdendo a moeda e transformava isso em algo espiritual que apontava para o reino de Deus. Perfeito, maravilhoso. As parábolas constituem 35% dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Olha só, 35% do tempo de Jesus, ele usou parábolas para falar com as pessoas. As parábolas nos evangelhos, em última análise, chamam a atenção para Jesus como o Messias de Deus e nos chamam a tomar uma decisão pessoal a respeito dele. A gente não pode inventar nas parábolas. Existe um jeito correto de se interpretar. E este jeito está relacionado a atrair a atenção para Cristo. E uma vez que você olhou para Cristo, agora você precisa tomar uma decisão. É a hora de descer do muro. Porque se você está no muro, você não está com Cristo, não. O muro é de Satanás. A gente já falou sobre isso. O ensino por parábolas demonstra o real interesse dos ouvintes. Olha só, é por meio de uma palavra, de uma parábola, é que a gente vai perceber se essa pessoa está realmente interessada na sua salvação, em se achegar a Cristo ou não. E essa parábola é perfeita para explicar isso. Verso 3. Cena. Cristo Jesus atravessa a multidão, chega lá à frente, pega um barquinho, é o pessoal da mesa de som. Fez a concha acústica, falou, daqui todo mundo vai me ouvir. E aí ele dá um grito. Ei, presta atenção. É isso que Jesus está falando aqui. Esse termo grego aqui é justamente isso. Ouvir.
Hendrickson, um teólogo, ele vai trazer isso para a cultura judaica. Ele diz que quando Jesus usa esse termo, e mais um termo que a gente vai chegar nele daqui a pouco, na cultura judaica era a ideia de prestar muita atenção. Então os homens usavam os turbantes, as mulheres usavam o véu, aqui era o momento que você tinha que descobrir a orelha, porque a coisa era muito importante. O que Jesus ia dizer era, ei, presta atenção aqui. O que é importante, Jesus não escolheu o seu público. Estava a multidão. Ele direciona o seu ensino para toda e qualquer pessoa. Fariseu, saduceu, rico, pobre, homem, mulher, doente, endemoniado. Estava tudo lá. Tudo junto. Jesus então dá o berro. Atenção! Atenção! Lembra que eu falei das parábolas? As parábolas atraem a atenção para Cristo Jesus. Cristo Jesus então ensina. E aí ele diz, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E aí Jesus dá outro grito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus deu o seu ensino. Mágico, fantástico, perfeito. Vocês ainda não sabem, mas é tudo isso. O que Cristo acabou de fazer aqui foi algo maravilhoso, essa é a grande verdade. Nós estamos diante do chamado irresistível do nosso Senhor Deus. Cristo então dá um berro. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça a verdade, o evangelho, a salvação. O que eu estou dizendo é a palavra de Deus, e aqui a gente está na última parábola. Aqui já teve o joio e o trigo, aqui Jesus já ensinou demais para essa galera toda, a multidão, numerosa multidão. Presta atenção, do que esse povo vivia? Qual era a principal atividade do povo hebreu? Agricultura. Jesus então ensina por meio da agricultura. Opa, vou chamar a atenção de todo mundo. Se esse povo entende de plantar trigo, vamos falar como é que se deve plantar um trigo do jeito certo. Ao terminar, ele manda quem tem ouvidos, ouça. Eu fico me imaginando, eu gosto de ler a escritura porque viajo. Eu fico me imaginando essa imensa multidão ouvindo Cristo Jesus ensinando os homens a plantar sementes. E aí, eu consigo ouvir hoje, em 2020, alguém olhando para o amigo e falando assim, rapaz, aí não é carpinteiro? O que está falando de agricultura? Rapaz, é sério, que eu saí lá de Tiro e Sidom, eu que planto trigo há 30 anos, eu domino plantar, domino colher, domino regar, eu sei achar o solo fértil. Rapaz, aí vem um carpinteiro aqui, vem me ensinar a plantar? Ah, faça-me o favor, quem aqui não sabe que quando a semente cai no solo duro, aonde eu piso, e aqui a ideia é que o semeador sai semeando e ele vai pisando. Então aquelas que caem por aqui, ele pisou, o solo ficou duro, já era, aquela ali perdeu. Lucas vai dizer que vem as aves e rapidinho come. Quem não sabe disso? Quem é que não sabe que quando eu planto uma semente no solo rochoso, e aqui cabe uma informação geológica, uma grande área da Palestina, ela tem um pedacinho de terra, e é terra boa, sabe aquela terra de plantar orquídea? Mas assim, 2, 3 dedinhos para baixo é calcário, não serve para nada na verdade. E aí a pessoa, eu estou imaginando aqui, tá gente? Eu estou só ilustrando para vocês. E alguém falando, quem não sabe que quando uma semente cai no solo rochoso, ela vai nascer rapidinho, mas ela não tem raiz, e claro que ela vai morrer. Quem não sabe que quando uma semente nasce em meio às ervas daninhas, aos espinhos, essa semente é sufocada e óbvio que ela não vai produzir nada. É quem não sabe. E quando a semente cai na terra boa, aí ela cresce, ela frutifica. Ah, faça-me o favor, eu perdi o meu tempo vindo aqui para ver um carpinteiro falando de agricultura. E esse povo saiu. Olha o verso 10. Quando Jesus ficou só,
A gente não tem como saber como aconteceu isso. E muito provavelmente, isso é um consenso entre os teólogos, Jesus é que na verdade saiu. Muito provavelmente Jesus agora estava de novo dentro da casa. Muito provavelmente a casa da sogra de Pedro. Muito provavelmente, acabando o ensino, Jesus desce do barco, reúne os 12, vem aqueles que continuam seguindo Cristo Jesus e volta para casa. E lá ele ficou só com aqueles que estariam com ele durante todo o ministério, mas também com mais algumas pessoas. E é aqui que a coisa fica interessante. Jesus já ensinou o que tinha que ensinar. Jesus dá uma aula de agricultura e começa assim: ei, presta atenção, ensina a plantar semente e depois fala: quem tem ouvidos, ouça. E agora sozinho, na sala, junto com aqueles que eram mais próximos de Cristo Jesus, a coisa flui. Será que o ensino de Cristo Jesus era sobre técnicas de plantio? Joga com a mão assim, joga para cima. Será que era esse o objetivo de Cristo Jesus? Esses que estavam a sós com Cristo Jesus, eles não só ouviram, eles escutaram muito bem o que Cristo Jesus quis dizer. A parábola atraiu essas pessoas para Cristo. Não foi numerosa multidão. Aliás, da numerosa multidão, 12 e mais alguns que preencheram uma casa estavam com Cristo Jesus. Eles não só ouviram, eles escutaram. As parábolas devem apontar para Cristo e fazer o nosso coração desejar Cristo. Este pequeno grupo desejou Cristo. Este pequeno grupo entendeu a parábola. Este pequeno grupo questiona Cristo. Da numerosa multidão, aqueles que desejaram Cristo estavam ao seu lado. Os outros bateram no peito. Quer saber? Aqui é 30 anos de plantio. Serve para mim não. Eu não vou perder tempo ouvindo esse carpinteiro. Aqui a gente entra num trecho um pouquinho mais técnico. Verso 11 e 13. Mas calma, vai dar tudo certo. O verso 10 diz que este grupo interrogou Cristo Jesus a respeito das parábolas. Esse grupo foi honesto. Jesus usou uma cena do cotidiano, trouxe o povo para perto dele, e esse povo chegou perto dele e disse assim: não entendi nada. O senhor estava ensinando a gente a plantar semente, é isso que é para a gente fazer? Ide por toda a Judéia, Samaria, confins da terra, e vamos plantar semente? Sim, não, né? Mais ou menos. Verso 11, ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Vamos lá, mais um pouquinho. Os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Dois problemas exegéticos aqui. Aqui é onde a gente perde os cabelos tentando interpretar a Escritura. Primeiro, Jesus diz assim: a vocês eu vou falar um mistério. Que mistério é esse? Como é que a gente resolve isso? Que trem de mistério é esse? A ideia apresentada aqui e em outros trechos da Escritura, como lá em Romanos 11, 25, o teólogo Hendrickson, ele diz assim: ali, ou seja, quando Cristo está dizendo de mistério, ali pode ser definida como uma pessoa ou uma verdade que ficaria desconhecida se Deus não a houvesse revelado. Uma verdade revelada, um segredo aberto. O que Hendrickson está dizendo para a gente é o seguinte: mistério nada mais é do que algo que foi revelado por Deus. E se assim não tivesse sido feito, continuaria sendo mistério. Imagina que Cristo ensinou a plantar as sementes e foi todo mundo embora. Continuaria um mistério, porque Cristo não está falando de colheita aqui. Cristo não está ensinando a plantar semente. Ou seja, permaneceria um mistério. Até aqui tranquilo, a gente consegue compreender isso. Aonde aperta? O texto diz: para que não entendam e se arrependam. E a pergunta: como assim? É Deus quem não deixa eles entenderem? É Deus que está provocando esse povo para que eles não entendam a parábola que ele acabou de contar? Sim,
E não. Calma, vai dar tudo certo. Romanos 1, de 21 a 24, explica o que está acontecendo aqui. Olha só, Romanos 1, a partir do verso 21. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, eu sei plantar, não preciso disso, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. O que o coração do homem deseja, chega um momento que Deus fala assim, é isso que você quer, toma. Seu coração está querendo o quê? Viver para o trabalho? Viver para a família? Viver para qualquer coisa do mundo? É isso que você quer, toma. E aí dá tudo errado. E aí é igual em Juízes, ele traz de volta, porque dá tudo errado, e é assim que tem que ser, porque só assim a gente aprende a ser dependente de Deus, nosso Salvador. Nós precisamos entender esta verdade. É um sim e é um não. Entenda que Deus não precisa fazer nada para que o seu coração seja duro. A gente já nasce com o coração duro. A gente já nasce com o coração rebelde. O maior juízo que Deus pode nos dar, o pior castigo que Deus pode entregar, é justamente quando Ele deixa cada um seguir o seu coração. Aí a gente faz tudo ao contrário. E aí Deus põe a mão, Ele pesa. Mas Ele faz isso para que você volte para Ele, para que você entenda. É comigo, a gente vai andar junto. Entendido o mistério, entendido a ideia de Deus endurecer o coração, olha o verso 13. E este talvez seja o verso que mais choque. Ele talvez seja o verso mais pesado. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? É uma pergunta que, quando a gente estuda a língua original, meio que já se espera uma resposta. Do tipo assim, eu tinha certeza que vocês deveriam estar entendendo o que eu estava falando. E aí vocês me perguntam, mas a vocês é dado o direito de saber o mistério. Você já deve ter ouvido isso em alguma igreja presbiteriana. Quem prega a palavra de Deus, ele tem 3 obrigações. Então, aprende aí. Se um dia quiser levar uma devocional, quiser pregar um dia, Hernandes Dias Lopes ensina. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Até agora eu não fiz nada, gente. Até agora o que eu trouxe para vocês foi um pouquinho da língua original, sem vocês perceberem, um pouquinho da cultura, um pouquinho da geografia. Eu comparei este texto com outros textos da Escritura e agora chega a hora de aplicar. Ou seja, eu já li e já expliquei. Eu vou aplicar esse texto para vocês? De jeito nenhum. Não ousaria fazer isso. Por que, Ricardo, você não vai aplicar isso? O que eu vou fazer com isso agora? Eu não vou fazer porque Cristo Jesus fez. Esse é o sermão mais fácil de pregar. Porque a gente lê, a gente explica e Jesus aplica. A gente precisa entender 2 coisas antes de ouvir a aplicação que Jesus entrega para a gente. Romanos 10:17. E assim E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra de Cristo, é que você tem fé. Ou seja, você quer saber quanto de fé você tem? Quanto da palavra de Cristo você ouviu nas últimas 24 horas? E na última semana? E no último mês? E no último ano? E nos seus 30 e poucos anos? Quanto da palavra de Deus você ouviu? Essa é o tamanho da sua fé. Quanto você esteve perto de Deus para que Ele possa transformar o seu coração? Quanto tempo você ouviu a palavra de Deus? E aqui vale leitura também. Augusto Nicodemos fala, né? Você quer ouvir a palavra de Deus? Leia a Escritura. Você quer ouvir em voz audível? Leia em voz alta. Qual o tamanho da sua fé? Primeira observação. Segunda observação. Da mesma maneira que Tiago, lá em Tiago 3, de 1 a 12, ensina que existe uma conexão entre a nossa língua e o mundo espiritual, que Marcos também nos ensina, que existe uma conexão
entre o nosso coração e o nosso ouvido. E faz todo sentido. Se a fé vem pelo ouvir, e quando a gente fala de fé, a gente fala de um coração transformado, esse coração só vai ser transformado pelo ouvir. Então aqui não é algo físico, não é algo biológico, é espiritual. Lá em Lucas, ele não fala que a semente foi semeada na terra. Ele fala que a semente foi semeada no nosso coração. Você que está aqui, você é um privilegiado. Um dia você ouviu de Cristo. Hoje você está aqui porque você quer ouvir mais. Olha que bênção. Você entendeu a parábola. Vamos ver se você entendeu mesmo? Um dia você ouviu de Cristo e quis saber mais. Agora avalie aí. Qual é o seu nível? Em que estágio você está no seguimento? Mais uma vez, o tema do nosso sermão. Agora sim, crianças, se vocês quiserem anotar os pontos. Tema do nosso sermão: como o seu coração reage à palavra de Deus. Primeiro, um coração endurecido. Aqui vai ser Cristo falando e vai ser bem rápido, tá? Como o seu coração reage à palavra de Deus. Primeiro, um coração endurecido perde a palavra. Um coração endurecido perde a palavra. Verso 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Aqui é aquele tipo de gente que não dá nem chance. Assim, posso orar por você? Não, obrigado. Não. Mas conhece Jesus? Não quer saber se Jesus não. É aquele tipo de pessoa que não tem jeito. Você começa, não, obrigado, não gosto de religião, é eu aqui, Deus lá, eu cuido das minhas coisas, ele cuida dele, não me meto com ele, não se mete comigo. É esse tipo de gente. Esse é o tipo de gente do coração duro. É o tipo de gente que não quer saber de Deus de jeito nenhum. E aí quando você lê aí na sua Bíblia que Satanás tira a palavra do coração, leia que Satanás está tirando. Não é que ele tira uma vez, ele vive tirando. A todo instante que aquele que tem o coração duro ouve a palavra de Deus, está lá o leão rugindo. E ele vai rapidinho e tira. Esse é o que ouve a palavra e logo esquece. E logo Satanás tira. É um ciclo terrível. Sabe por que é um ciclo terrível? Essa pessoa não vive em paz. Ela não vive em paz porque o pecado leva à rejeição de Deus. Eu não quero saber de Deus. Deixa ele lá com o problema dele e eu fico aqui com os meus. Qual é o problema de eu rejeitar a Deus? O problema é que quando eu rejeito a Deus, eu parto para um pecado maior. E cada vez eu vou me afastando mais e mais e mais e mais e mais de Deus. E Satanás cada vez vai, tirando. Uma entrevista nos Estados Unidos, uma repórter perguntou para uma pessoa o porquê dos Estados Unidos estarem em um estado moral tão decadente. Uma entrevista norte-americana, eles passaram na rua lá, por quê que você acha que os Estados Unidos está nessa situação tão horrível? A resposta foi a mais natural e a mais óbvia. As pessoas amam o pecado. É por isso que a gente está caminhando desse jeito. É por isso que os Estados Unidos estão, água abaixo. Os Estados Unidos hoje é o maior fornecedor de pornografia no mundo. Como é que pode um país daquele, que cuida de tanta coisa, que desenvolve tanta coisa boa, ainda assim tem algo horrível nascendo naquele lugar? E é uma indústria enorme. É uma indústria que não para. E por que não para? Porque o povo ama o pecado. E é claro que isso se aplica a todas as demais coisas. Por que os Estados Unidos está tão decadente? É porque as pessoas amam o pecado. Este é o coração duro. Esse é o coração que não quer se aproximar de Deus. Como o seu coração reage à palavra de Deus? Segundo ponto, segunda aplicação de Cristo Jesus. O coração superficial abandona a palavra. Como o seu coração reage à palavra de Deus? Um coração superficial abandona a palavra. Versos 16 e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam.
Acho que todo mundo aqui já plantou feijão no algodão, né? 2 dias. 2 dias, tá lá. Já tem florzinha não, já tem folhinha, tá lá, bonitão. O coração superficial, rapidinho brota. Aqui é aquele cara que domina tudo da teologia. Monstrão, sabe? Ele descreve cada um dos sinóticos. Ele fala do mandato criacional. Ele fala da hermenêutica de Antioquia. Ele fala da Ordo Salutio. Ele deixa qualquer um de nós com vergonha. Fala assim, como pode? Esse rapaz acabou de ouvir de Cristo e está nesse nível. Sabe qual é o problema? É que quando a gente aperta ele um pouquinho, ele foge. Irmãozão, como é que tá a sua vida com o dízimo aí? Ah, a gente fala disso depois. Irmãozão, gatunete não pode não. Esse negócio aí de ficar pegando internet com um aparelhozinho lá na 25 de março é pecado, é roubo. Pode não. Ah, irmãozão, é só isso, rapidinho, é muito caro pagar Sky. Nem sei se existe mais Sky, na minha época era Sky. E quando a gente chega para a pessoa e fala assim, ó, roupa pirata não pode comprar não, isso é roubo, você está ajudando os bolivianos que estão sofrendo. Irmãozão, dá uma segurada aí, eu preciso comprar roupa, é muito caro. E quando a gente chega para a pessoa e diz assim, o seu status não está condizente com a sua vida cristã. Não posso nem fazer isso. Tudo agora vai ficar apurrinhando. Aquele que domina a teologia, aquele que sabe cada detalhe da Escritura, quando ele é confrontado com a própria Escritura, quer saber? Esse negócio de igreja não é para mim não. Eu vou buscar é outra coisa. Esse negócio de igreja, ó, tá por fora. A conclusão, você já viu um pé de feijão que nasce no algodão, dá feijão? Sem chance. Aquele que nasce no algodão não tem raiz, não tem nutriente, ele vai nascer rapidinho, e rapidinho vai morrer. Terceiro, como o seu coração reage à palavra de Deus? O coração dividido sufoca a palavra. Como o seu coração reage à palavra de Deus? O coração dividido sufoca a palavra. Versos 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O coração dividido sufoca a palavra. Irmãos, de todos os solos, esse é o pior. Se você está nesse nível, cuidado, cuidado. O primeiro solo, esquece. O segundo solo, vamos lá, a gente pode corrigir com a Escritura, um coração quebrantado. Esse solo aqui é ruim, porque esse solo aqui é o solo do auto-engano. É aquele que está sufocando a palavra de Cristo, mas está achando que é crente. A pessoa pode estar transitando entre os dois mundos. Está na igreja e não está. Está, não está. Está, não está. Ora é crente, ora não é. Ora é crente, ora não é. Terrível, perigoso demais. Eu não quero ser o portador de más notícias. Mas se você está e ao mesmo tempo não está, significa que você não está. Como eu falei, o muro não é de Deus, o muro é de Satanás. E é por isso que ele nem se importa. Cuidado, cuidado com os espinhos. Cuidado com os espinhos. Se você assumir um compromisso parcial com Cristo, Cristo vai te devolver uma salvação parcial. E aí é onde o meu coração treme de medo. Nunca vi você na minha vida. Mas, Senhor, eu fiz. Aparta-te de mim. Está, não está. Está, não está. Não se engane. Esse é o pior solo. É o solo que Satanás deita e rola. É só hoje. Não, é só essa vez. Não, hoje não dá, mas depois eu vejo. Irmão, assuma que você é crente e viva como crente. Não tem como viver diferente para Cristo. Assuma, sou crente, eu só vou fazer o que é certo. Vai dar errado, vou ser prejudicado, eu vou pagar mais, mas eu vou ser crente. Não se envergonhe do evangelho, porque é salvação para o judeu, para o bárbaro, para o cítrio, para o rico, para o pobre, seja lá quem for. Só que a gente precisa se assumir crente, senão a gente vive como Marta. Lucas 10, 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte
e esta não lhe será tirada. A palavra de Deus entrou no coração e Satanás não tira. Maria escolheu a boa parte. Louvado seja Deus por isso. Cuidado nas oscilações. Na nossa liturgia, na nossa EBD a gente leu, né? A gente planeja, e aí Deus vem e fala assim, ó, louco! Hoje pedirão a tua alma. E aí a gente está indeciso, a gente não sabe se a gente é crente ou se a gente é ímpio. Último ponto, como o seu coração reage à palavra de Deus. O coração receptivo, aquele que escuta, ele frutifica a palavra, verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Olha como Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Ele nem está te cobrando 100%. Aqui é proporcional. A quem muito é dado, muito é cobrado. Assim, mas eu não estou alcançando. Calma, talvez você esteja no grupo dos 30%. Mas eu só foi 2%. Calma, talvez você esteja no grupo dos 60%. A coisa está vingando. Aí você é um grupo seleto. Poucos. É aquele que atinge os 100%. E assim a gente vai, de fé em fé, de glória em glória, de dificuldade em dificuldade, proclamando o reino de Deus. De novo, a palavra de Deus entra no nosso coração com um objetivo, trazer fé. Fé para quê? Ide por todo mundo, proclamai o meu evangelho. Toda Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, assuma isso como seu compromisso. Essa é a sua missão nesse mundo. Seja lá do jeito que você vai fazer, de qualquer jeito, não precisa ser pastor, não precisa ser diácono. Você consegue falar de Cristo Jesus. E se achar que não consegue, Paulo vai dizer que consegue sim. Não ouse dizer que o Espírito Santo não possa te usar. Irmãos, eu falei que tudo isso era num contexto de blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente está caminhando para o final. Tem um agravante nessa história toda. Aqui é a hora que dá aquele boom na nossa cabeça. Quantas vezes a gente passou por esse texto? Estudando para o texto, esse sermão que eu já tinha pregado. Aliás, eu tinha pregado lá no São Pedro. E eu vi como era difícil pregar. E quanto continua sendo difícil pregar. Irmãos, tem um agravante. Pensa aí. O que pode mudar a sua vida hoje? Pensa no seu maior problema hoje. Qual é o seu maior problema hoje? O que pode mudar? O que poderia entrar na sua vida como um turbilhão e mudar completamente a sua vida? O que pode mudar a sua vida? Eu vou te responder. O que pode mudar a sua vida não é um remedinho, não é um descanso, não é um novo emprego, não é uma família perfeita, não é um emprego que ganha mais. O que pode mudar a sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é afiada, que penetra onde nada penetra, que separa alma, espírito, pensamento, que separa a medula e... Opa, fugiu. Medula e... Vocês sabem, né? Fugiu agora. É a pressão. Viu como é difícil pregar? Essa espada entra, ela deixa a palavra e ela sai, sem te cortar. Juntas e medulas. Louvado seja Deus pela vera. Juntas e medulas. Essa espada separa o que é inseparável. Jesus é suficiente para resolver o seu problema? A palavra de Deus é suficiente para resolver o seu problema? Você ouve. A palavra de Deus entrou no seu coração. Você ouviu. Por meio da fé em Cristo Jesus, você será salvo. Acompanha comigo o raciocínio. A gente falou aqui da palavra de Deus sendo semeada. Ela caiu no solo duro, no solo rochoso, no solo espinhoso e no solo bom. A gente está falando do que aqui? O que Jesus estava falando com esse povo, afinal de contas? Jesus está falando de salvação e perdição. O que pode mudar a sua vida hoje? Palavra de Deus. Por onde que a palavra de Deus vai entrar? Pelo seu ouvido. Como isso vai ser interpretado pelo seu coração vai definir se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Nossa, inferno? Quer dizer que eu ficar indo e vindo é perigo de eu ir para o inferno? É. Porque se você não está ouvindo a palavra de Deus e quem está soprando no seu ouvido a palavra de Deus é o Espírito Santo e você nega o poder do Espírito Santo, você está cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é condenação para o grego, para o bárbaro, para o cítro, para o rico, para o pobre, para qualquer um. Se você recebe a palavra de Deus e você desconfia da palavra de Deus, o caminho é certo. O caminho é certo. Como uma parábola pode mexer tanto com a gente? Os 12 entenderam.
Um grupo entendeu. Jesus, me explica melhor isso, Jesus. Jesus explicou. É assim que funciona. Como nós temos lidado com a palavra que nós estamos ouvindo. Mas é isso, Ricardo? Já era, não tem jeito? Quer dizer que se eu me enquadrei, exceto no último solo aí, acabou para mim, não tem jeito? Evangelho, gente. Não pode ser. A gente está falando de Cristo Jesus. A gente está falando de vida. De jeito nenhum. Talvez pela primeira vez na sua vida, você tenha de fato escutado. Talvez até hoje você só tenha ouvido. Dessa vez você escutou. E talvez você tenha chegado a uma conclusão. Puxa vida, o meu coração não está sendo um solo fértil. Eu, às vezes, fico oscilando entre esses dois mundos. Eu me preocupo com tanta coisa. Eu acho que realmente eu estou correndo perigo. E a gente está falando de agricultura, né? O que a gente precisa? De um jardineiro? Não. A gente não precisa de um jardineiro. A gente precisa de um carpinteiro. Ezequiel 36, de 24 a 27. Belo. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Tem uma história na Escritura. O jovem rico chega para Jesus e fala: mestre, eu cumpro toda a lei. E aí Jesus diz: então vende tudo e me segue. E aí esse homem não teve coragem de abandonar todas as coisas do mundo e seguir Cristo Jesus. Mas os discípulos de Jesus, eles entenderam a gravidade. Lá em Lucas 18, 27, eles perguntam: mas se ele, que cumpre toda a lei, não pôde ser salvo, quem pode ser salvo? Jesus responde: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Se você se achou hoje no solo rochoso, no solo espinhento, no solo duro, saiba que há jeito para trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É necessário que a palavra de Deus entre no seu coração e transforme a sua vida. Vai doer, vai machucar, vão falar mal de você, vão dizer que você só quer saber de igreja, vão dizer que você não devia fazer, mas é assim que tem que ser. É assim que Jesus e Deus decidiram que teria que ser. E louvado seja Deus que é Jesus que está aplicando esse sermão. Jesus diz a nós: já não vos chamo servos, mas amigos. Você tem um bom amigo. Esse seu bom amigo é o pão da vida, a estrela da manhã, o príncipe da paz, a luz do mundo. Cristo Jesus é o único que pode quebrar a terra dura. Antes de Satanás chegar, ele vem e quebra. Jesus, o Filho de Deus, ele é o único que pode remover as pedras do seu coração. Talvez ainda tenha algumas, todos nós temos ainda pedrinhas. Cristo Jesus é aquele que vem e arranca. Assim ele fez com Paulo. Arrancou. Me convém que você sofra pelo meu nome. Cristo Jesus é o único que pode tirar os espinhos que nos sufocam. Não seja como Marta, seja como Maria. Cristo Jesus morreu no seu lugar, para que você ouvisse dele e frutificasse. E aí é o tanto de cada um. É 1, é 2, é 3, é 30, 60, 100. Deus nos deu este privilégio para que nós ouvíssemos de Cristo Jesus e frutificássemos de acordo com a nossa personalidade. Um vai frutificar mais, outro vai frutificar menos, mas o que é importante? Ansiar
para frutificar. Aproveite cada momento, fale de Cristo Jesus, ore nas suas refeições, ore antes de dormir, se achegue a Deus. Meça a sua fé pelo tempo que você ouve a palavra de Deus. Quanto você já ouviu de TikTok e companhia? Quanto você já ouviu da palavra de Deus? Faça a medição e veja qual é o solo que o seu coração se encontra. Que o nosso coração seja solo bom, que a semente seja aquela que vai crescer e aparecer. Vamos ficar de pé para a gente orar? Já convido a equipe de cânticos para a gente encerrar o nosso sermão.